Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir no Instagram, AlemãoSPFC. E agora sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente segunda-feira. Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. Tá frio aqui em São Paulo, hein, rapaziada? E eu já quero trocar uma ideia com vocês para saber da onde que vocês estão me assistindo. Se na cidade de vocês tá frio, tá chovendo, tá sol, tá nevando, né? Tem gente que assiste a gente do planeta inteiro, né? Mais um recado especialmente para você que tá passando esse frio em São Paulo, e é um recado que pode salvar o seu carro de ser retido na Blitz. Então presta atenção, você que é motorista aqui em São Paulo. O prazo de licenciamento em SP ele já chegou e tem gente que ainda não sabe, né? Mas se o IPVA estiver em atraso, o licenciamento ele não sai. E o que você pode fazer? Baixar agora o aplicativo do Gringo e vai consultar a sua placa de graça para você conferir quando vence o seu licenciamento, para você parcelar o seu IPVA, parcelar as suas multas, e se você achar algum débito, o Gringo parcela para você em até 12 vezes no cartão de crédito. Você vai utilizar o cupom ALEMÃO20 e garantir 20% de desconto nas taxas de parcelamento acima de 10 vezes. Licenciamento vencido é risco de retenção de veículo. Não deixe isso acontecer. Portanto, baixe agora o aplicativo de maneira gratuita, direto no link que está no primeiro comentário fixado ou na descrição do vídeo. E se você estiver assistindo pela televisão, você vai escanear o QR Code. Gringo, o super app amigo do motorista. Rapaziada, voltamos para falar mais um pouquinho sobre o jogo de ontem, a derrota. Eu não tenho nem palavras, todo respeito do mundo à equipe da Chapecoense, mas eu não tenho nem palavras para definir o vexame que foi a noite de ontem. O São Paulo está na escória, o São Paulo está largado às traças, o São Paulo Futebol Clube acabou. Esse time tem que ser reiniciado do zero. Eu peguei uns dados aqui só para vocês terem dimensão do que foi a derrota para a Chapecoense na noite de ontem. Antes do jogo contra a equipe do São Paulo, tá bom? A Chapecoense tinha 22 partidas no Campeonato Brasileiro e 11 pontos, um dos piores desempenhos da história do Campeonato Brasileiro. É basicamente um ponto a cada 2 rodadas, um desempenho horroroso. A Chapecoense tem a pior defesa do Campeonato Brasileiro, com 46 gols sofridos em 22 partidas. Mais de 2 gols em média por jogo a defesa da Chapecoense tomava. Ontem, o São Paulo não conseguiu vazar a defesa de 46 gols no campeonato. Só para vocês terem uma noção, a outra pior defesa é a do Remo, com 39 gols sofridos, só que com 2 jogos a mais, desculpe. Então, é uma defesa realmente muito ruim da Chapecoense que o São Paulo não conseguiu vazar. Além da pior defesa, a Chapecoense também tem o pior ataque e conseguiu fazer o gol que decretou a vitória contra a equipe do São Paulo. Então é algo que eu sinceramente não tenho nem palavras. Neste exato momento nós estamos a 3 pontos da zona do rebaixamento. Poderia ser pior, porque se o Mirassol vence o Santos ontem, como estava vencendo, né, acabou levando empate, a diferença seria de apenas 2 pontos para a abertura da zona do rebaixamento, restando aí cerca de 15 rodadas. Tem muitos pontos. Muitos pontos para serem disputados, mas já faz muito tempo que o São Paulo não ganha. A sorte, na minha opinião, é de que tem equipes piores. Eu sinceramente acho que a Chape já está rebaixada e vai sobrar para outras equipes grandes, né? O Vasco está brigando, o Inter, o Grêmio, o Santos, o próprio São Paulo. Tem aí o Remo e o Mirassol que estão tentando sair dessa situação, mas que estão na zona do rebaixamento. Sinceramente, rapaziada, aquela declaração de 45 pontos, ela é muito, mas muito real. Talvez ela tenha sido infeliz para um momento anterior. Para esse momento, ela é a realidade. Dorival Júnior, eu não tenho nem palavras mais. Sinceramente, a informação que a gente obteve é de que ele não seria demitido nesta semana. O que vai acontecer é o São Paulo agilizar para contratar reforços, né? Então a gente vai ter mais 2 nomes chegando aí, possivelmente nesta semana, né? Então já adiantando aí essa informação, mas o Dorival segue no cargo, segue no comando. Eu sinceramente não sei mais o que o Dorival teria de tempo para implementar a sua filosofia, né? Porque chegou no meio da temporada. De fato, chegou no meio da temporada. Só que teve Copa do Mundo. O futebol parou por 2 meses. São Paulo ficou 2 meses sem entrar em campo. Quando voltou, teve mais 2 semanas no intervalo de um jogo e outro, porque teve Copa do Brasil e o São Paulo não vai jogar. Inclusive tem esse meio de semana e a gente não joga o meio de semana de novo.
Então, ele já teve o tempo dele, ele já separou os jogadores que ele não queria, liberou, negociou, ele indicou contratações, beleza que São Paulo não pode chegar num Flamengo e tirar um Arrascaeta, São Paulo não pode chegar num Palmeiras e tirar um Flaco Lopes da vida, São Paulo não pode, né, financeiramente falando, mas é um São Paulo que foi montado nas mãos de Dorival Júnior e o que ele está fazendo até agora? Absolutamente nada. O Roger Machado foi um treinador completamente execrado pela torcida são paulina e teve um aproveitamento muito melhor do que o Dorival. E olha que ele foi mal, né? Ele não durou nada no cargo. O ano do São Paulo foi jogado fora pelo Rui Costa, pelo Rafinha e pelo Harry Maciço. É o trio que eles não deveriam nunca mais botar as caras perto da instituição do São Paulo. E o Harry segue presidente, e o Rafinha segue como diretor. O único que caiu foi o Rui Costa, mas os outros dois andam tranquilamente por aí como se fossem os donos do São Paulo. Não são. O torcedor é o dono desse clube. O torcedor é a maior referência desse clube. Enquanto o São Paulo continuar nas mãos desses caras, a gente vai se afundar. E para não jogar a Série B em 2027 ou em 2028, a gente precisa tomar medidas urgentes agora. Esse ano tem eleição presidencial, a gente obviamente nos próximos meses vai falar bastante sobre isso, mas sinceramente, rapaziada, não tem condições de uma instituição do tamanho do São Paulo passar tanto tempo sem ganhar, passar tanto tempo com vexame atrás de vexame. A gente fala, não, o vexame pior foi esse jogo, aí o próximo é um vexame maior ainda. Esse jogo contra o Boca Juniors, que para mim é a maior atenção que a gente deve ter nesses próximos dias, me preocupa muito, porque se o São Paulo for eliminado para o Boca, o nosso ano acabou, porque a gente vai apenas lutar contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Se a gente conseguir uma classificação, será heróica, será histórica. Muita gente fala, mas o Boca Juniors não é aquele mesmo Boca, não é aquele time que já ganhou Libertadores, não é aquele time que já disputou o Super Mundial, mas o São Paulo também não é aquele São Paulo. Então, do mesmo jeito que a gente olha para o Boca e fala hoje, aquele não é o Boca Juniors que a gente já acostumou a acompanhar, mas eles olham para a gente e falam, aquele não é o mesmo São Paulo. São Paulo que perdeu para a Chapecoense com 11 pontos em 22 jogos, pior defesa, pior ataque, pior desempenho aí na história. Falar o quê? Todo time pode chegar e ganhar de São Paulo. Todo o respeito do mundo, a Chape, que é uma equipe que eu gosto demais, mas como eu falei para vocês, hoje todos os times olham para o São Paulo e falam, é capaz da gente ganhar. Fora, dentro de casa, o Boca Juniors não tem o melhor time do mundo, de fato, mas eles vão meter uma pressão completamente absurda dentro da La Bombonera, e é isso que eu fico revoltado. É uma das coisas que mais me indigna assistir o jogo do São Paulo. O Boca Juniors pode não ser o melhor time tecnicamente, mas os caras vão dar carrinho de cabeça dentro da La Bombonera para ganhar o jogo e ganhar a classificação. Os caras vão fazer de tudo, vão parar o jogo, vão enrolar o jogo, vão fazer de absolutamente tudo. Vai ter intensidade, vai finalizar para a lua, mas eles vão tentar fazer o gol. Enquanto São Paulo é aquele jogo sonolento. É aquele jogo que o Sabino toca pro Rafael, o Rafael toca pro hoje o Iago, aí toca pro Nilton, aí volta. Aí toca para um zagueiro, pro outro, pro lateral, pro goleiro. Aí toca pro volante, aí toca pro outro volante. Aí tem 90% de posse de bola, mas uma posse de bola na intermediária, uma posse de bola no seu setor defensivo que é a mesma coisa que nada. Essa posse de bola, para mim, de estatística, tinha que acabar. Porque os técnicos, depois dos jogos ali, para eles se assegurarem em alguma coisa, eles não, mas a gente teve 70% de posse de bola. Mas vai analisar o jogo para você ver a posse de bola. É o toque do goleiro pro zagueiro, do zagueiro pro outro, pro lateral, volta. Aí, pelo amor de Deus, aí é você tirar o torcedor de besta. Aí é você desrespeitar. Para mim é um desrespeito com o torcedor que para o que está fazendo para assistir um jogo como esse. E como eu falei no vídeo de ontem à noite e volto a repetir hoje, é muito triste você ver os relatos dos torcedores são paulinos dizendo, alemão, eu sinceramente não assisto mais os jogos do São Paulo. Eu não tenho prazer nenhum de assistir o jogo desse time. Eu não tenho vontade nenhuma de parar o que eu estou fazendo para ir acompanhar o jogo do São Paulo. É muito triste você ver cara que é São Paulino doente, fanático, há 50 anos, há 30, há 20, há 10 anos, mas que não tem prazer nenhum de assistir um jogo do time porque é chato, porque traz raiva, porque traz ódio, porque traz tristeza. Hoje, o torcedor são paulino ele não tem alegria nenhuma. É uma falta de tudo que é realmente revoltante. Mas para mim, o que mais me indigna é esse jogo monótono, esse jogo sonolento. Você não dá graça de assistir o jogo de maneira nenhuma. Então, enquanto as outras equipes, a própria Chapecoense com 11 pontos no campeonato pressionou o São Paulo ontem e conseguiu a vitória. Então, rapaziada, o buraco ele é muito mais embaixo do que a gente imagina. Vamos torcer
minha opinião, para que o Dorival caia logo e a gente consulte aí um novo técnico, um cara que venha com novas ideias, um cara que venha aí com um novo potencial para a gente sair dessa situação. Combinado? Então, se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever, deixa os comentários aí com as suas opiniões, deixa o like e compartilha com seus amigos as informações. Fiquem com Deus, grande abraço, valeu!